Você já sentiu que está sempre tentando agradar os outros e mesmo assim nunca é suficiente? Já fez de tudo para ser notado, querido, aceito-se, no fim, se sentiu mais sozinho do que antes? Talvez você esteja vivendo o que muitos vivem em silêncio. Confundir respeito com aceitação. Você diz: as pessoas me respeitam, mas no fundo sabe, elas só te toleram porque você nunca diz ou não. Nunca confronta. Nunca se impõe. E o mais perigoso? Você aprendeu a chamar isso de maturidade, de gentileza, quando na verdade é medo. Medo de ser rejeitado. Medo de desagradar. Medo de ser quem você é. Neste vídeo, eu vou te mostrar por que isso acontece, como os estoicos enxergavam essa armadilha e como sair dela. Fica até o final. Porque se você não entender isso agora, vai passar mais 10 anos tentando se encaixar em lugares que nunca foram feitos para você. E antes de seguir, se essa introdução já tocou em algo dentro de você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E responde, com sinceridade. Você está sendo respeitado ou apenas suportado? Você está tentando ser amado ou respeitado? Todo mundo quer ser aceito. É natural. Desde crianças, aprendemos que ser incluído é sinal de segurança. Mas tem algo que ninguém nos conta. A busca por aceitação, quando passa dos limites, nos transforma em versões editadas de nós mesmos. Você já percebeu isso? Você vai num encontro e finge gostar da banda que a outra pessoa ama. Vai no trabalho e ri da piada do chefe, mesmo achando ofensiva. Fala ou sim ou para coisas que gostaria de dizer ou não, ou só para manter a imagem de alguém legal, agradável, confiável. Mas a verdade é: ser aceito assim não é ser respeitado. É ser moldado. O que os estoicos sabiam, se a maioria esquece. Epicteto, que nasceu escravo, sabia que não poderia controlar a opinião dos outros. Por isso, ele se concentrava em uma só coisa: ser fiel a seus princípios. Ele dizia: se você quer ser respeitado por outros, a primeira coisa que precisa fazer é se respeitar. Respeito começa dentro. E isso é brutalmente claro em Marcos Aurelius. Ele era imperador, podia exigir respeito com um gesto. Mas escrevia todos os dias em seu diário para não se tornar aquilo que o poder queria que ele fosse. Porque ele sabia, respeito comprado é medo. Respeito verdadeiro é coerência. Respeito tem um custo. E ele é a sua verdade. Quando você troca sua essência por aceitação, o mundo pode até te aplaudir. Mas você começa a morrer por dentro. Pessoas que vivem buscando ser aceitas, vivem tensas. Sempre com medo de serem descobertas. De alguém perceber que aquilo tudo é performance. Respeito verdadeiro é o oposto. É quando você diz: é isso que eu penso. É isso que eu defendo. E mesmo que você não goste, eu não vou me dobrar. Pode doer. Pode afastar. Mas liberta. Um convite à coragem. Então, pare agora. De verdade. Pega um papel ou seu celular e escreva: o que eu fiz essa semana só para ser aceito? Talvez seja um silêncio, um elogio falso, um ou tanto faz o que você não queria dizer. Olhe para isso com compaixão. Mas entenda, enquanto você não encarar essas concessões, o respeito que você tanto busca nunca virá. A moeda invisível que você está gastando sem perceber. Toda vez que você diz o sim ou querendo dizer o não, um pedaço seu se perde. E talvez o mais trágico disso tudo seja o seguinte: a maioria das pessoas que você está tentando agradar e nem percebe o esforço que você está fazendo. Você já viveu isso? Ficou horas se preparando para um encontro, montou um personagem, forçou uma conversa agradável. E a outra pessoa mal prestou atenção. Ou pior, te ignorou completamente no dia seguinte. Essa é a natureza de quem vive buscando aprovação. Você dá tudo e recebe migalhas. O que você está perdendo sem notar? Quando você vive mendigando aceitação, você perde. E tem sua paz mental, porque está sempre analisando o que os outros pensam.
Item sua espontaneidade, porque tudo o que você faz é calculado. Item sua energia vital, porque carregar máscaras cansa. E muito. Sêneca dizia: a escravidão mais vergonhosa é a do homem que vive pela opinião alheia. E o pior é que essa escravidão é voluntária. Você se acorrenta a ela achando que está sendo esperto, estratégico, sociável. Mas está se vendendo barato. Muito barato. Quando você perde o eixo, o mundo te gira. Já reparou como algumas pessoas parecem ter uma presença que impõe respeito mesmo em silêncio? Não é arrogância. É alinhamento interno. Quando você sabe quem é, você não precisa gritar. Mas quando você vive buscando ser aceito, você vira um camaleão, se camaleões não inspiram ninguém. Eles apenas passam despercebidos. Exemplo prático, COR, atletas e soldados. Olhe para atletas de elite ou líderes de verdade. Eles não estão tentando agradar todo mundo. Eles têm clareza de propósito, se isso, por si só, já atrai respeito. Kobe Bryant não era o querido por todos. Mas era respeitado porque tinha disciplina, foco e não abria mão da própria verdade. Jocko Willink, ex-Navy SEAL, diz: disciplina equals freedom. Liberdade não vem da aceitação. Vem da consistência. Desafio estoico. Durante uma semana, experimente isso. Não explique suas decisões. Apenas tome-as. Se alguém perguntar por que você não quer sair, não invente desculpas. Apenas diga: hoje prefiro ficar em casa. E observe o que acontece. Muitas vezes, o medo que você tem de desagradar é maior do que a reação real das pessoas. E mesmo que incomode, você está aprendendo a ser livre. Pare de tentar convencer. Comece a viver com coerência. Respeito de verdade não se implora. Não se conquista bajulando, explicando demais, se diminuindo para caber no espaço do outro. Respeito se constrói com atitudes. Com postura. Com aquilo que você faz mesmo quando ninguém está olhando. Você já notou isso? Pessoas que entram em um ambiente e impõem respeito sem abrir a boca. Não porque são agressivas. Mas porque têm uma presença firme, sem precisar provar nada. Elas não se moldam ao grupo. O grupo se ajusta à presença delas. O estoicismo como base da autoridade interior. Epicteto dizia que o verdadeiro progresso não está em discursos bonitos, mas em ações consistentes com valores elevados. Você pode falar o dia inteiro sobre respeito próprio. Mas se não honra sua palavra, se vive dizendo o sim ou por medo, se trata a si mesmo com desprezo, o mundo percebe. Marcos Aurelius, mesmo como imperador, se policiava para não se corromper. Ele escrevia: seja como a rocha contra a qual as ondas batem, se ela permanece firme, enquanto a espuma se desfaz ao seu redor. Essa é a imagem do respeito, firmeza silenciosa. Atitudes que despertam respeito, sem precisar pedir. Cumprir promessas, principalmente as que você faz a si mesmo. Acordar quando você disse que ia acordar. Comer o que você sabe que te faz bem. Dizer ou não ou quando quer dizer ou não. Ter limites claros. Não é grosseria. É clareza. Quem não estabelece limites será sempre ultrapassado. Falar pouco e observar mais. Pessoas que falam menos e observam mais transmitem profundidade, mesmo em silêncio. Assumir responsabilidade. Ninguém respeita quem vive se vitimizando. Dizer o fui eu que errei ou vale mais que qualquer justificativa bonita. Exemplo real, o general que não gritava. Durante a Segunda Guerra, o general Dwight Eisenhower era conhecido por sua calma e firmeza. Ele não era um líder que gritava ordens. Ele liderava pelo exemplo. Sua disciplina e clareza faziam com que os outros quisessem segui-lo, não por medo, mas por respeito. É isso que o estoicismo ensina. Você não precisa elevar a voz. Precisa elevar seu padrão. Convite prático. Escolha uma única atitude hoje que represente respeito por si mesmo.
pode ser acordar no horário, falar a verdade em uma conversa difícil, desligar o celular por uma hora. Pequenas atitudes sustentadas diariamente constroem uma reputação inabalável diante dos outros e diante de você mesmo. O silêncio que mais dói é o que você faz contra si mesmo. Você já terminou um dia se sentindo esgotado, sem saber exatamente por quê? Já saiu de um encontro, de uma reunião, ou de uma conversa, com a estranha sensação de que você não foi você mesmo? Esse é um dos sinais mais claros de autotraição. Quando você começa a se adaptar tanto, a se encaixar tanto, que esquece quem é. E sabe o mais perigoso? Com o tempo, isso se torna automático. Você não percebe mais que está se traindo porque se acostumou com a ideia de que agradar é o certo. Mas não é. Você não foi feito para ser moldado, foi feito para ser inteiro. Os estoicos e a fidelidade à própria alma. Epicteto dizia que há dois caminhos. Ou você se guia pela sua razão interior, ou será guiado pelas vontades dos outros. Autotraição é quando você sabe o que é certo para você, mas mesmo assim escolhe o caminho da aceitação, da conveniência, do medo. Marcos Aurelius escreveu: pare de discutir sobre o que um bom homem deve ser. Seja um. É uma frase curta, mas destruidora. Porque ela te obriga a parar de se esconder atrás de desculpas e fazer o que precisa ser feito. Mesmo que doa. Mesmo que canse. Mesmo que assuste. Como saber se você está se traindo? Pergunte-se: tenho evitado conversas difíceis por medo de perder pessoas? Tenho rido de coisas que me incomodam só para manter o clima leve? Tenho aceitado convites, projetos, relações que não representam quem eu sou? Se a resposta for o sim, você está negociando sua alma em troca de migalhas emocionais. E isso é perigoso. Porque quanto mais você se trai, mais você se distancia de quem você poderia ser. Um chamado estoico: volte para si. A verdadeira liberdade começa quando você diz: eu não vou mais me trair para ser aceito. Talvez algumas pessoas se afastem. Talvez críticas venham. Mas você vai dormir em paz. E vai acordar em paz. E essa paz não tem preço. Desafio final. Escolha uma situação em que você tem se calado por medo de rejeição. E faça o contrário. Fale. Expresse. Se posicione. Não por raiva, mas por respeito próprio. O mundo não precisa de mais pessoas agradáveis. Precisa de pessoas autênticas, que tenham coragem de ser quem são, com elegância, com firmeza, com propósito. Você chegou até aqui, o que já diz muito. Significa que, em algum nível, você está pronto para parar de mendigar aceitação. E começar a construir respeito, de fora para dentro, sim, mas principalmente de dentro para fora. O estoicismo nunca prometeu uma vida fácil. Ele oferece algo maior, uma vida verdadeira. Ser estoico não é ser frio. É ser inteiro. É olhar nos olhos do mundo e dizer: eu não vou me dobrar só para ser aceito. Lembra do que dissemos no início? Você pode passar anos tentando se encaixar ou pode começar hoje a viver com integridade. Mas não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. 3 passos estoicos para começar hoje. Pare de justificar o que te faz bem. Se você precisa descansar, descanse. Se quer se afastar, se afaste. Quem te respeita vai entender. Quem não entende, nunca te respeitou. Estabeleça limites claros, sem culpa. Dizer ou não é um ato de amor próprio. Não uma ofensa. Fale menos. Faça mais. O mundo respeita quem é coerente. Não quem fala bonito. Uma última pergunta estoica. Este será um tempo vivo ou mais um tempo morto da sua vida? Você pode continuar se adaptando, se calando, se traindo. Ou pode, finalmente, começar a viver com firmeza, com clareza, com verdade. E se esse vídeo falou com você, se algo aqui te despertou, então te convido a continuar essa jornada comigo.
Assine o Silêncio Estoico, um espaço semanal onde aprofundamos essa filosofia de forma prática, direta e transformadora. Sem fórmulas mágicas. Só o que funciona. Só o que é essencial. Porque o estoicismo não é uma teoria. É uma prática. É um estilo de vida.